As telas, elas realmente são muito nocivas. Elas interferem em vários aspectos do desenvolvimento da criança. Elas privam a criança de receber os estímulos que elas poderiam estar recebendo naquele momento. E sim, eu entendo as questões dos pais, mas, poxa, eu falo assim com as famílias, olha, sabendo que você não deveria expor o seu filho à tela, e tela, é legal a gente também fazer esse comentário, que tela as pessoas acham que é só o celular. Quando eu falo assim, não, mas televisão é tela. Hã? Que? Não, tá. Celular e tablet eu sabia. E tablet, né? Mas a televisão, televisão também, né? Então, a questão das telas, o máximo que você puder zerar até os 3 anos, depois dos 3 anos, você começa a fazer um uso mais consciente da tela. Você tem que estar sempre supervisionando o que o seu filho está assistindo, porque realmente é algo extremamente nocivo. Não é uma questão polêmica, isso na verdade é um consenso. E a mãe, quando eu falo assim nas consultas, olha, se você pode até permitir que seu filho fique na tela, eu entendo que você vai ter que ir ao banheiro, eu entendo que você vai ter que tomar seu banho, mas eu quero que você faça isso com a consciência pesada. Eu quero muito plantar essa sementinha dentro da sua cabeça. Pesado isso. Eu falo assim, eu quero que você, na hora que você permitir que seu... Não, lógico que não. Na hora que você permitir que seu filho fique diante do celular, eu quero muito que você fique com sua consciência pesada. O formato de conscientização que você tá usando é extremamente impactante, porque é impossível uma mãe dormir tranquila depois de ter uma informação passada dessa forma. Sim, mas e aí ela deve voltar no passado e falar, gente, o tanto de vezes que eu já devo ter entregado tela pra poder aliviar. Sabe como é que funciona, gente? Eu quero sossego, vou falar com mãe, eu quero sossego um pouquinho, toma o celular. Antes de você comprar o celular pra criança, você começa a emprestar o seu. Eu sou pai, eu preciso ser sincero, chega uma certa hora que às vezes você precisa fazer alguma coisa e a televisão, ela é uma válvula de escape pra eu poder fazer alguma coisa rápido. Isso, é muito mais pros pais do que pra criança, na maioria das vezes. E a gente até escolhe o desenho. A verdade é essa. Você vai lá, escolhe o desenho que você sabe que ele gosta e que ele vai ficar ali travado na frente da tela pelos próximos 20 minutos. Sim. E isso aí, pessoal, é uma questão que realmente tem que ter essa percepção, porque não é a criança que escolhe a tela, são os pais que oferecem. Então, assim, eu, na função de neuropediatra, eu fico triste, e é muito comum. Já vi muitas vezes carrinho de bebê com um suporte, né? E um celular ligado. Tipo, caramba, como assim, né? Como que os pais estão realmente, não é nem permitindo o acesso à tela, muitas vezes são eles que fazem o filho ter acesso à tela. Então, isso não deveria ser mais polêmico, isso deveria ser realmente um consenso. E que muitas vezes, pessoal, é o que eu falei, poxa, mas 1 hora do seu dia você não pode dedicar ao seu filho, né? Você não quer que ele melhore, você não quer que ele seja um indivíduo no futuro, um adulto, né? A sementinha. Tendo todo o acesso ao potencial que ele apresenta, poxa, então faça a sua parte. E faça a sua parte agora, porque... mas daqui a 2 anos eu vou estar mais tranquilo, eu vou ter mais tempo para o meu filho. Não, daqui a 2 anos, muitas vezes você já perdeu a chamada janela de oportunidade, que é importante também eu falar sobre isso. O cérebro, os primeiros 3 anos de vida, ele está totalmente em fase de construção, de adaptação, de novas conexões neuronais. E se você aplica o estímulo nessa faixa etária, até os 3 anos, as respostas, dentro desse conceito de plasticidade neuronal, fazem com que o cérebro se reorganize de uma forma muito mais eficaz. E você consegue resultados muito melhores. Então, quando eu estou falando aqui, daqui a 2 anos eu vou estar tranquilo, eu vou dar mais atenção pro meu filho, a janela pode ser que a janela já tenha se fechado. Não vamos ser tão radical, mas assim, a plasticidade neuronal, com o passar do tempo, realmente gente, eu acho que o ideal seria a gente ter uma liberação do governo para acompanhar os filhos ao crescimento até os 3 anos de idade. Imagina que sonho isso. É interessante. A mãe receber, entendeu? Uma ajuda para acompanhar os filhos até os 3 anos de idade, já que esses 3 anos são os primordiais ali. Sim. Mas deixa eu entender também aqui. Em algum momento, a tela ajuda? Faz sentido? Existe ou é só ruim? Tem um jeito de usar a tela assim, de forma benéfica? Eu tô perguntando, porque, sério, eu já vi alguns conteúdos que conseguem ajudar. Sim. Inclusive na fala. Sim. Então, assim, existe esse momento? Como é que a gente define isso? Bacana de você estar fazendo esse comentário, porque a gente também não está aqui só para falar de questões negativas. As telas podem ter, sim,
questões positivas e que é legal a gente, né, informar os pais sobre isso. Mas sempre supervisionado pelos pais e, de preferência, indicado pelos profissionais que estejam acompanhando aquela criança. Então, existem aplicativos que podem ser utilizados para monitorizar a criança da questão de alimentação, as questões de pressão arterial. A criança, os pais podem perceber através de aplicativos a questão de batimentos cardíacos, eles conseguem avaliar se a criança pode estar entrando numa crise sensorial. Existem softwares da parte de comunicação aumentativa e alternativa que eu vejo com resultados muito interessantes. Falar um pouco sobre a questão da comunicação aumentativa e alternativa. As crianças não verbais, essas crianças autistas não verbais, em torno de 20 a 30% delas realmente não vão desenvolver a fala. Elas conseguem se comunicar muito bem através da comunicação aumentativa e alternativa, que nos seus fundamentos básicos são aquelas questões de uso de gestos, tem pranchas de linguagem essencial, a criança aprende a usar as figurinhas para se comunicar, quero ir ao banheiro, me dá, estou com fome, aí inicialmente vai apontando, aquelas pranchas elas vão sendo adaptadas, a criança vai evoluindo, você pode usar sistemas como o Core, que você tem frases essenciais, estou com saudade de você, agora quero ir embora, e aquilo vai evoluindo até que possa chegar no uso de tablets, por exemplo, e é muito interessante. Porque então a gente começa lá nas cartinhas, isso, lá no papelzinho. No início vai treinando, porque é um treinamento, na verdade, da criança, é um treinamento da família, é um treinamento da escola, né, e aí chega-se num ponto em que você realmente, a criança pode evoluir a ponto de chegar a usar o tablet, e ele é totalmente personalizado para ela. Ela consegue ali, né, o fonoaudiólogo com especialização em CAA, ele vai conseguindo perceber em que ponto que a criança se encontra para utilizar aquelas figurinhas, e aí ele clica em cima daquela figurinha, ela é interativa, ela emite um som, às vezes até da voz da própria fonoaudióloga ou da voz da mãe da criança. Que legal. Ou seja, nesse mundo extremamente conectado, uma hora tinha que fazer um papel legal também, né? Hoje em dia existem, por exemplo, aplicativos que trabalham questões de habilidades sociais da criança. Então simula como se fosse uma pessoa conversando com a criança ou adolescente e ele treinar, né? Se a pessoa falar isso com você, o que você tem que responder? Que legal. Então a tecnologia tem avançado muito. Aliada, né? É um aliado, pode ser usado como aliado. Sim. Existem robôs educacionais, imagina, as escolas hoje podem adquirir robôs que trabalham várias questões. Umas mesinhas também interativas, né? Que a criança, na própria terapia, brinca com essas Exatamente, mesinhas, né? Então, são questões da tecnologia que trazem muitos benefícios, com certeza. Mas, de novo, tem que ser com muita responsabilidade, supervisionada, personalizada para aquela criança e com orientação dos profissionais que estejam acompanhando. Não é você chegar assim, vou ali comprar um tablet pro meu filho para começar a falar. Vou baixar uns aplicativos e toma aí. Não é assim, né? Então, num primeiro momento, as telas realmente continuam sendo condenadas por causa de todos esses prejuízos que elas podem trazer. Mas, do ponto de vista de tecnologia, tem todo esse lado positivo aí que realmente tem se tornado cada vez mais uma realidade.